Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso EAR Básico. É uma satisfação imensa estar com vocês, meu nome é Ben David. Desde já, antes de começarmos qualquer coisa, peço para que vocês nos deem a contribuição do seu like, se inscrevam em nosso canal e ative o sininho para que você possa receber não só essa videoaula, mas como muitas outras no nosso canal, do qual abordamos temas dentro da área da estatística, do ambiente R, como programação de uma forma geral. É uma imensa satisfação compartilhar conhecimento com todos vocês. Ficamos muito felizes. Hoje nós estamos na nossa quinta aula. Vamos falar sobre comandos no R e ambiente global. Dois temas muito interessantes, e o ambiente global é um objeto muito importante para vocês que assistiram à aula anterior, que foi a aula 4. Nesta aula, nós falamos sobre as ligações, que é uma espécie de atribuição de nomes que se ligam a objetos, para fazermos com que os objetos sejam, ou os valores, os dados, sejam recuperados da memória do seu computador. E como nós não temos o sistema de referência na linguagem R, é por meio dos nomes que nós recuperamos estas observações. Vamos para a nossa a sala de apresentação. Bem, desde já, reforçando, como acabamos de falar na aula 4, se vocês não assistiram à aula 4, vamos deixar aqui no cards o link para que você possa acessar. E no fim desse vídeo também deixaremos o link da playlist para você poder acessar não só essa videoaula, mas como todas as videoaulas do nosso curso. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento nesse sentido, e queríamos enfatizar que os nossos trabalhos recebem o selo Democratizando Conhecimento, para que possamos propagar este conhecimento de uma forma mais democrática possível, significando dizer que nossos materiais podem ter a via comercial, mas alguma dessas vias para determinado conteúdo terá a liberdade de conhecimento de forma gratuita, para que todos possam acessar esses materiais. Agradecemos imensamente ao SEAC e ao FSJ por fazer parte desse projeto, do qual o SEAC é o Clube de Engenharia Assistida por Computador, eles que vão emitir os nossos certificados, e ao FSJ, que é a instituição a qual sou vinculado, e nos dá essa liberdade para que possamos propagar o conhecimento que temos dentro da academia e expandi-la para toda a sociedade. É uma satisfação muito imensa estarmos aqui. Para que vocês possam se alimentar dos conteúdos que produzimos, nós deixamos o link do canal, está aqui na tarja, mas reforçamos, do qual é intitulado, o link é youtube.com/bendavid, tudo junto, sem acento e tudo minúsculo. Como também a nossa página profissional, que é o Ben David, tudo junto, sem acento, tudo minúsculo, .github.io. Tá um pouco difícil? Não tem problema. Olha aqui na tarja que você consegue visualizar todos esses links que nós acabamos de mencionar. De outro modo, nós deixaremos na descrição desse vídeo todas as informações necessárias para que vocês possam acessar não só o material dessa videoaula, mas como também de todo o curso, tá? E isso estará, mais uma vez, reforçando, na descrição do nosso vídeo, e em qualquer das plataformas da qual disponibilizaremos essa videoaula. Sem mais, vamos aqui para reforçar que, se você estiver na nossa aula, nessa videoaula a primeira vez do curso, não estiver nos acompanhando, você pode acessar os nossos materiais pela página bendavid.github.io, vem aqui na opção em cursos, em estudando o ambiente R, e aqui na opção R básico. Em R básico nós temos toda a página do curso, sendo alimentada com todas as informações, e que vamos destacar
as aulas ministradas. Hoje nós estamos na aula 5. Temos aqui o livro de apoio, que você tem a versão física do livro. Este aqui é o livro o R Básico, é o livro de apoio que foi desenvolvido justamente para esse curso. A via comercial é a versão física. Recomendamos com a nossa representante comercial, Alana Lopes. Caso você não tenha condições ou não tenha interesse, não tem problema. A versão digital está totalmente disponível nas versões PDF e BookDown. É um prazer imenso estar compartilhando conhecimento com vocês, tá? Era isso que queríamos falar? Bem, por fim, nesta aula, na aula 5, aí nós temos os slides de apresentação, o plano de aula, mais materiais de apoio e o link dessa apresentação. Vamos só reforçar o nosso plano de aula de hoje, que nós queremos trabalhar com vocês. No nosso plano de aula hoje, nós queremos falar de diversas coisas importantes. Nós temos o console, prompt de comando, nomes sintáticos e não sintáticos, comandos elementares, execução de comandos e vamos falar, por fim, sobre o ambiente global. Na situação didática, nós iniciaremos com abordagem sobre o console e o prompt de comando, falaremos sobre as ideias básicas de nomes sintáticos e não sintáticos e também palavras reservadas. Falaremos dos comandos elementares, que nós vamos dividi-los em expressões ou declarações e atribuições. Falaremos da chamada e correção de comandos com o RStudio, que isso pode nos facilitar a escrita de código. Por fim, daremos uma ideia sobre um dos objetos mais importantes do R, que é o ambiente global. E daremos alguns exemplos ilustrativos. Reforçamos esse material sobre comandos elementares, sobre comandos no R e ambiente global. Aqui nós reforçamos ele justamente no capítulo 3. No capítulo 3, nós fazemos uma abordagem sobre os comandos no R. Nós utilizamos também o capítulo 3 para a aula 4, nesse sentido. E também para a condição do ambiente global, tá? Deixaremos isso aqui tudo falaremos de forma mais simples possível e a forma mais detalhada vocês procurarão no capítulo 3 no nosso livro de referência do R Básico. Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje, então? Já reforcei aqui o livro de apoio da versão física e digital. Sem mais, vamos lá para as primeiras ideias que nós temos sobre console e prompt de comando. O que vem a ser o console e o prompt de comando? O console nada mais é do que a tela de visualização de comandos. É nela que nós inserimos os comandos e visualizamos os resultados após a execução. O prompt de comando é o símbolo que é a desigualdade superior, que ela significa dizer que após ter executado algo anterior ou não ter executado, o R está dizendo: olha, estou pronto para receber os comandos assim que você desejar, tá? Porque o que acontece? Às vezes a gente cria rotinas em que o código ele é um pouco mais pesado e ele fica processando. Isso significa dizer que a linha de comando seguinte, se ela não estiver com a desigualdade superior, significa dizer mais ou menos o seguinte: o R diz para o usuário: olha, espere aí só um pouquinho que eu estou terminando, assim que eu terminar, eu apresento a simbologia para você de prompt de comando para dizer: ó, estou pronto, pode mandar vir aí código para a gente. Porque uma outra característica que nós temos dentro do R é que o R é um tipo de linguagem por linhas de comando. Tudo bem? Então, vai ser o prompt de comando e este prompt de comando ele estará no console. Tá ok? Nós vamos ver ideias básicas sobre isso e nós mostraremos logo na sequência. Então, vemos aqui. Percebemos aqui nesse caso que o que é que nós fazemos aqui? Aqui nós já temos algumas coisas básicas em que, apesar de nós falarmos aqui na frente, a gente já reforça agora. A primeira coisa que existe nessa primeira linha de comando é um conjunto de caracteres aqui que, na realidade, a gente está
tentando identificar, detalhar o que é que nós queremos fazer com a linha de comando seguinte. Esta linha de comando, ela não será, vamos dizer assim, avaliada pelo R. Por quê? Porque o primeiro símbolo que nós temos aqui é o hashtag, ou jogo da velha. Isso significa dizer para o R, desconsidere tudo que tiver para frente. Isto é, nada mais é do que uma linha de comentário para o R. Então, tudo que estiver aqui não está sendo executado. É simplesmente uma explicação do que é o que vai acontecer aqui para frente. Nós vamos ter aulas mais à frente que a gente vai falar das boas práticas de como escrever um código e que uma das que a gente mais reforça é comentar. Comentem. Claro que aqui nós estamos diretamente no console, tudo que tiver aqui, após nós finalizarmos o R, ele não será recuperado diretamente. Calma que tem possibilidades. O melhor seria criarmos um script, mas nós vamos ter aula para isso. De todo modo, o que é que acontece? Lembrando lá dos 3 princípios. Aqui nós temos um comando básico. O R como execução de operações de comandos elementares, como aqui uma operação de soma. Aqui eu estou pegando o primeiro valor e somando com o segundo. Perceba que este símbolo aqui, na realidade, é um operador que nada mais é do que uma função e pelo princípio do R, e tudo é uma chamada de função, internamente está sendo chamada uma função do qual executa a soma desses 2 valores. É isso que está acontecendo. Algumas outras condições podem ocorrer em que podemos simplificar o processo de criação de comandos de números sequenciados, simplesmente dando a ele o primeiro valor e o último separado por 2 pontos. Então, ele me dá uma sequência de 1 a 20, olha que legal. Mais uma vez, o que é que acontece aqui? Está acontecendo aqui o uso do hashtag explicando o que é que acontece com estes comandos. Beleza? O que é que nós temos mais? Bem, uma outra coisa que nós podemos fazer é com essa função aqui, options, entrando com o argumento, lembra-se que eu falei para vocês, nós vamos ter um detalhamento sobre funções, mas veja o que é que nós já temos aqui. Nós temos aqui um argumento, em que esse argumento ele entra com comandos específicos. Aqui é um conjunto de caracteres. Quando eu separo por aspas, aqui eu identifico que isso aqui é um caractere para nós, tá? Ou uma cadeia de caracteres. Ou, nas outras linguagens, o que a gente chama de string. Mesma coisa. E aqui o que eu simplesmente estou tentando fazer é mudando o prompt de comando. Eu não quero que o prompt de comando seja apenas de desigualdade superior. Eu quero que seja R desigualdade superior. Como é que eu altero isso? Isso aqui é uma alteração de, vamos pensar, variáveis globais, características globais que nós temos no ambiente R. Feito isso daí, eu posso alterar. Não satisfeito, eu posso voltar para a condição normal. O default, ou seja, o padrão do R, é usar a desigualdade superior. E aqui, mais uma vez, executando a operação 10 mais 10, nós temos o valor igual a 20. Tranquilo? Beleza? Agora nós vamos para a parte dos nomes sintáticos e não sintáticos. O que é que acontece aqui no R? O que é que eu quero fazer futuramente? Olha só, eu não quero pegar esse valor e repetir essa execução novamente. Eu não quero pegar 10 mais 10 e estar toda a vida para recuperar o valor 20, realizar essa operação. Eu quero armazenar isso aqui e associar isso com um nome para que quando eu quiser recuperar o valor 20, eu simplesmente digite o nome. Agora imagine que se for algo mais complexo, não seja apenas 2 valores, se for 100 valores, 1000 valores, eu vou precisar digitar esses 1000 valores toda a vida para poder recuperá-lo? Não, basta você associar com o nome e aí você consegue obter o valor desejado. E aí, para isso, nós precisamos entender sintaticamente quais os nomes que são permissíveis para ser utilizados em R. Então, a escolha do nome associado a um objeto tem algumas regras. Então, ele deve constituir de letras, dígitos, ponto e underline. Temos que ter cuidado com o uso desse ponto, nós vamos mostrar isso mais à frente, porque existem algumas condições sintáticas em que esse ponto ele é utilizado para algumas coisas. Os nomes devem ser iniciados por uma letra
ou ponto não seguido de número. Isto é, exemplo, essa condição sintática, dentre outras, elas não são permissíveis. Ela vai dar uma espécie de erro nesse sentido. Os nomes devem ser iniciados por uma letra ou ponto não seguido de número. Nesse sentido. As letras maiúsculas se distinguem das minúsculas. Então, se você usar aqui um número minúsculo, x, ou x maiúsculo, o R vai entender que este é um nome diferente deste, na hora de a gente associar isso aos objetos. Mais condições. Não pode iniciar por underline ou dígito. É retornado um erro no console caso isso ocorra. Não pode usar qualquer uma das palavras reservadas já pela linguagem R. Nesse caso, se a gente digitar essa linha de comando, nós vamos ver que toda vida, quando nós estivermos interessados em alguma função e iniciarmos com o símbolo da interrogação, abrirá numa das abas do R o que a gente chama o manual de ajudas do R para determinados comandos. E se você quiser saber quais são as palavras reservadas que existem no R, essas daqui são algumas delas, você vai verificar por meio desse comando aqui, tá? Que ele vai lhe mostrar quais as palavras reservadas. O que é que aqui está querendo dizer? Está querendo dizer que, por exemplo, se eu quisesse associar o nome true desse jeito que está com algum objeto, nos retornaria sintaticamente um erro. Por quê? Porque essa já é uma palavra reservada e não pode ser utilizada. Esses outros aqui são funções ou instruções de comandos básicos, que são os fluxos de controle, que também são palavras reservadas e que não podem ser utilizadas. Então veja aqui o que acontece. Aqui eu tenho um string ou um caractere, em que esse caractere eu quero recuperá-lo pelo nome. Então, o que é que acontece aqui? Aqui houve a execução, simplesmente digitando isso no console e apertando Enter. E aqui, veja que não houve problema algum sintaticamente e o R nos mostrou o prompt de comando, significando dizer, a execução foi realizada com sucesso, o nome está ligado a essa string, a esse caractere, pode digitar mais linhas de comando se assim desejar. Então veja que aqui eu usei uma espécie de nome que sintaticamente não é coerente com a linguagem R para associar com o valor 50. E aí o que é que ele me retorna? Ele me retorna um erro, mostrando que isso é uma condição sintática não permissível dentro do ambiente R. Aí eu pergunto, já que isso não é permissível, eu vou usar esse comando aqui, make.names, e uso o nome que não é sintaticamente coerente e pergunto, qual seria, dentre dessas condições aqui, desse conjunto de caracteres que eu criei esse nome, qual seria o que você permitiria? Ele está dando essa opção. Olha que interessante. Se isso é legal para você ou não, não sei, mas ele está me dando uma condição sintática que é permissível. E perceba, procuremos sempre por nomes simples. Não precisamos de complexidade de nomes. Veja que isso são apenas artifícios para a gente recuperar objetos de interesse nos nossos comandos. Comandos elementares. Olha só, tudo isso que eu estou falando está no console. Deixa eu só mostrar a vocês dentro do RStudio. E podemos também abrir o R só para que a gente possa visualizar e ver o que é que nós estamos falando nesse sentido. Então, por exemplo, aqui eu estou no R puro e isto aqui é o console. Veja que isso daqui é justamente o acionamento do prompt de comando. Você vê que a barrinha do nosso cursor ele está aqui disponível para que a gente possa executar os comandos desejados. Então, é como se todos esses comandos que a gente estivesse realizando está sendo realizado aqui no console. No caso do RStudio, ele seria executado aqui, nesse terceiro quadrante, tá? Então, nesse caso aqui, nós teríamos, eu não sei se eu estou chamando primeiro, segundo, terceiro e quarto, ou assim, né? Mas aqui seria o quadrante específico para referente ao console do qual nós estamos trabalhando. Então, aqui, 10 mais 10 é aquele comando que nós executamos
e aqui nós estamos visualizando o valor 20. Veja que aqui ele executa, ao mostrar a execução, ele automaticamente abre outro prompt de comando dizendo: estou disponível para as linhas de comando que assim você desejar. Tranquilo? Beleza. Dito isso, vamos agora para os comandos elementares. Então, os comandos elementares que nós temos, eles são divididos em expressões e atribuições. O que é uma expressão? A expressão é qualquer comando que nós repassamos para o console. Isso é chamado de expressão ou declaração. O termo expressão, para que não gere confusão, porque isso é um tipo de objeto em R, é preferível utilizar o termo declaração. Mas nada mais do que é um conjunto de linhas de comando que eu dou e repasso para o console. Então, exemplos. Então, isso aqui é uma expressão para nós, é uma declaração. Eu estou pegando essa execução e estou somando 10 mais 15 e esta declaração me retorna ao ser executado o valor 20. Uma outra situação, aqui nesse caso, sintaticamente, a separação de casas decimais não é pela vírgula, e sim pelo ponto. E aí, ao executar, ele me diz, sintaticamente está havendo um erro. E este erro está aqui. Então, perceba que dessa forma, ele nos dá indícios do que pode estar havendo erros sintaticamente após a execução e me mostrando no próprio console. Outro exemplo que acontece aqui, que acaba não existindo nada, isso é uma função muito interessante que a gente usa dentro das nossas funções, que é justamente a função invisible. Aqui ele está executando, mas ele não imprime nada. É como se internamente a função print não fosse acionada nesse sentido. E aí nós vamos agora com atribuições. Tudo que eu fiz nessas declarações anteriores, elas estão na memória virtual, e caso eu queira recuperá-las, existem para os últimos comandos uma forma de recuperar, mas nem todos os comandos que eu executei eu consigo mais recuperar, apesar dele estar na memória virtual e armazenando, alocando um certo espaço. É o que a gente vai chamar isso posteriormente de memória lixo. Então, isso automaticamente, o R faz o que ele chama de reciclagem da memória, que no caso ele acaba eliminando espaços que estão em determinados locais, alocações de memória que não estão sendo utilizados. Então, nesse sentido, o que é que a gente acaba fazendo? A gente, para poder recuperar esses objetos que foram alocados em algum espaço de memória, a gente faz a atribuição, que é justamente usar o comando desigualdade inferior, tracinho, que é o que a gente chama de flechinha. Então, isso aqui é o símbolo de atribuição, do qual agora, para eu recuperar o nome, o valor, o caractere desejado, nós associamos isso a um determinado nome. Então, aqui, o caractere bem se associou a este nome chamado meu nome, e para que eu possa recuperá-lo, basta apenas digitar o nome, meu nome, e aí o caractere desejado ele é retornado. Agora pense que isso não seja apenas um caractere desse. Se for uma tabela que tem muitas colunas com diversos valores, com diversos dados, se eu quiser alocar isso em uma memória, um espaço da memória, e quiser recuperar, a gente associa pela atribuição este conjunto de valores a um nome, e para recuperá-lo, a gente simplesmente digita o nome associado nesse sentido. Erroneamente, nós afirmamos, criamos o objeto meu nome. E perceba, a todo momento eu estou dizendo, nós não criamos o objeto meu nome. Nós pegamos o nome, meu nome, e associamos a este resultado. Mas veja, isto aqui é um objeto, isto aqui é um objeto e isto aqui é um objeto, em R. Então, na realidade, nós associamos o nome, meu nome, ao objeto, que é um caractere, ben. Certo? Então, nesse sentido, temos que ter muita cautela em nossas afirmações de um modo geral, uma vez que agora vocês estão fazendo o R básico e tendo uma maior maturidade dentro da linguagem.
Execução de comandos. Então, nesse caso aqui, no console, nós fazemos isso digitando apenas o botão Enter. Com o script, e aí nós vamos mostrar isso em aulas posteriores, isto é, o que é um script? É simplesmente um arquivo de texto em que eu digito meus códigos, eles ficam guardadinhos, se eu quiser, numa determinada extensão, que no caso do R é .r, e esse comando, ao ser executado, ele vai para o console. Se eu desligar minha máquina e ligar novamente e utilizar o R e quiser recuperar aqueles códigos que estavam no determinado script, basta eu abrir o script. E aí eu consigo recuperá-lo todos. Nesse caso, na execução do script, estando no RStudio, você vai executar cada linha de comando com os botões Ctrl Enter do teclado e, no caso do R puro, o botão F5. Tá? Ilustração básica. Se nós abrirmos aqui o RStudio, esse daqui é meu script. Se para vocês esse quadrante não está aberto, basta você digitar aqui em New File e vir aqui em RScript, que ele vai abrir esse quadrante. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Aqui é meu script, que eu estou botando 10 mais 20. Quero executá-lo, o que é que eu vou fazer? Eu vou digitar ou o botão Run, ou em cima com o cursor na linha de comando, eu vou segurar o botão Ctrl e digitar o botão Enter. E aí ele executará isso para mim. Estão vendo? No caso do R puro, a gente simplesmente aperta o botão F5 nas primeiras linhas do teclado do nosso computador. Tranquilo? Beleza nesse sentido. Mais exemplos. Então aqui nós temos a associação do nome, Ben com o meu nome, e quero executar mais de uma linha por vez. O que é que a gente faz sintaticamente? Nós separamos duas linhas de comando, ou melhor, duas execuções numa mesma linha de comando, separando-os por ponto e vírgula. Então, o que é que vai acontecer? Aqui eu criei as... vamos voltar aqui. Aqui eu criei a associação, meu nome com Ben, e aqui eu estou executando para que meu nome me mostre qual o objeto que está associado com ele. Então, aqui duas execuções de comando numa mesma linha. Artifício também muito interessante para ser utilizado algumas vezes. Aqui nesse caso, o que acontece? Veja só, eu estou executando mais de uma linha, uma execução em mais de uma linha de comando. O que é que vai acontecer? Aqui eu estou pegando dois valores e dividindo ele por 2. Como eu passei o 2 para a próxima linha, veja que ele muda a alteração do símbolo do cursor. O cursor passa... O prompt de comando passa a não aparecer e passa a me dizer o símbolo mais. Significa dizer que para que essa execução seja finalizada, está faltando mais alguma coisa. É o quê? No caso, nós estamos inserindo o número para completar essa divisão, que seria o denominador da razão. Então, observe que alguns comandos até agora nós falamos que ele inicia com o símbolo hashtag. Significa dizer o quê? Que toda linha de comando será um comentário. Quando se antecede o primeiro caractere utilizado na linha de comando é o hashtag, significa dizer que o R desprezará a avaliação dessa linha de comando. Ou seja, não preciso me preocupar com a condição sintática nesse sentido. E aí as correções e comandos anteriores, a gente pode utilizar o RStudio. E aqui no RStudio a gente chama a atenção para vocês aqui na opção Tools, em Global Options. E em Global Options a gente vem aqui em Code e vem especificamente aqui em Diagnostics. Em Diagnostics eu praticamente marco todas essas opções aqui que elas vão representar para mim diagnósticos de possíveis erros que eu possa estar cometendo nos meus códigos. E eles acabam nos auxiliando nesse sentido.
Então perceba para vocês que aparece para mim aqui alguns símbolos que para vocês podem não estar aparecendo, até na condição textual que ele mostra aqui para mim. Então se tiver faltando, tiver com alguma condição, ou por exemplo, estou aqui escrevendo alguma função e não sei ela completamente, eu vou, por exemplo, utilizar uma função chamada min, que é para calcular a média, e eu simplesmente digito as iniciais e ele abre para mim uma aba de opções, mostrando todas as funções ou objetos que existem no R que se inicia por ME. Eu quero ME-A, aí aqui ele já me mostra. E automaticamente, veja, aparece para mim a explicação do que é que representa esse objeto. Isso aqui é uma função que é uma média aritmética. Diversas outras opções. Vale a pena a gente explorar um pouco mais os recursos que existem no ambiente, na IDE do RStudio para que possa otimizar mais o nosso processo de trabalho. Nesse sentido, nós vamos, por fim, finalizar e falar sobre o ambiente global. Então, perceba, aonde que o R guarda as ligações dos nomes aos objetos, do qual esse objeto é armazenado e alocado na memória virtual e que no momento do processo eu posso recuperar por meio dos nomes. Essas ligações, essas associações dos nomes aos objetos são armazenadas aonde? No ambiente global. Então, prazer, ambiente global é um tipo de objeto R que armazena associações de objetos a nomes e que faz com que haja uma organização dentro do ambiente e que eu consiga recuperar os objetos por meio dos nomes associados. Temos um detalhamento maior, muito importante o entendimento desse tipo de objeto, e é por meio da função ls o qual nós podemos recuperar. Uma vez que nós criamos alguns objetos aqui, estou executando estou com mais de uma execução em uma linha de comando. Veja que aqui eu estou pegando a diferença de 10,6 e associando com x, na realidade x associando com esse objeto, y associando com este resultado, e Maria Isabel, que é outro objeto aqui, que é um caractere, w se associando com este caractere. Eu quero saber quais os nomes contidos no ambiente global que têm associações com objetos. Usando a função ls, ele me retorna os 3 nomes. E aí eu consigo verificar o que é que tem dentro de W. Vou lá, digito W no console, aperto o botão Enter e verifico qual é o objeto que está associado com este nome. É isso que o ambiente global faz. Onde é que nós conseguimos visualizar isso no RStudio? Ao invés, isso aqui é no próprio console, no R puro. Agora no RStudio, onde é que eu consigo verificar isso? Aqui no terceiro quadrante, nós temos uma aba chamada Environment. Quando eu faço zoom, isso aqui não me mostra. Então, na realidade, eu venho e uso a opção aqui Environment. E aqui eu vejo todos os nomes que estão associados com objetos. Fica muito mais fácil, dinâmico para eu visualizar, ao invés de a todo momento ter que estar digitando no console o comando ls e verificando quais são esses nomes associados. Fica mais otimizado o processo nesse sentido. Então, aqui no caso anterior, vendo a opção lá, a aba Environment, e vendo aqueles 3 objetos, ao invés de digitar o comando ls, nós percebemos, além dos nomes, quais os objetos ou resumo dos valores que estão, desses objetos que estão associados com esses nomes. É isso que tivemos nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Vimos mais coisas agora sobre o R. Espero que estudem. Vejam lá o capítulo 3 especificamente. Para dúvidas, sugestões, perguntas, entre em contato lá no nosso grupo do WhatsApp ou então nas nossas plataformas, nas nossas mídias sociais ou na nossa página profissional. Será um prazer compartilhar conhecimento com você, tá? Lembrem-se, o conhecimento é uma liberdade necessária. Até mais, hein?